palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Palavras de esperança, Colossenses 3, do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1. Conselhos importantes. Esse é o tema que nós vamos falar nesse dia de hoje, nessa terça-feira. Que bênção! Vamos juntos refletir a palavra que o Senhor nos concede para que nós possamos edificar a nossa vida em Cristo. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos para que não se tornem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos como quem busca agradar os homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. Tudo que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, certo de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo, Senhor. Quem cometer injustiça pagará pelo que fez injustamente, e não haverá distinção de pessoas. Senhores, tratai vossos servos com justiça e igualdade. Sabeis perfeitamente que também vós tendes um Senhor no céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês devem se lembrar que Paulo, quando ele escreve a sua carta a Efésios, estou até conferindo aonde está aqui, isso, Efésios 5, de 21 a 33, e o Efésios capítulo 6, de 1 a 9, ele fala também dessa questão do esposa, marido, marido, esposa, pais, filhos, filhos, pais. Ele fala também do servo com o patrão, do patrão com o servo. Só que agora ele está escrevendo a comunidade de Colossos, como nós estamos falando aí aos Colossenses, né? E ele faz o mesmo resumo que, se você observar lá na carta aos Efésios, capítulo 5 e 6, ele vai tratar desse assunto de uma forma muito semelhante. Então não pense que nós estamos repetindo a leitura. É porque são duas cartas diferentes, dois povos diferentes. Mas aqui eu entendo como que a forma que Deus hoje quer falar conosco. Deus quer falar ao nosso coração com diz respeito a essas questões tão importantes que é a família. E também, logicamente, a convivência entre patrão e empregado. Tudo isso é importante. A gente está refletindo mais uma vez. E a leitura traz o versículo 18: mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém o Senhor. Submissão, eu já expliquei no outro dia e repito hoje, no sentido de ser base, de ser sustento, de ser amparo, de ser fundamento. Muitas das vezes é isso que a palavra quer dizer na sua essência, né? Não é no sentido de a mulher que está sujeita a ser humilhada pelo homem tem que ficar caladinha, submissa. Não é isso. Porque logo no versículo seguinte fala: maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Quem ama, respeita. Como eu já dizia no outro dia e repito hoje novamente, se o marido ama a sua esposa, se ele cuida da sua esposa, se ele trata com dignidade a submissão por parte da esposa, é algo que acontece naturalmente. Muitas das vezes não se vê respeito entre os casais
Porque um não ama, o outro vai ser submisso para quê? Então, infelizmente, é o que nós muitas das vezes vemos. E muito homem, muitos machões, né? Muitos machistas, por se acharem superiores, acabam tratando a esposa com total falta de respeito, como um objeto, como a empregada sua, e ainda quer a submissão e o respeito, né? E eu ainda admiro muitas mulheres que, desculpa a expressão, o marido parece um cavalo, parece um animal. E mesmo assim a esposa continua dócil, amável, carinhosa. Isso é muito nobre por parte da mulher que consegue fazer isso. Porque eu já vi também casos onde eu tenho amigos pessoais, estou lembrando desse casal aqui agora, onde a esposa sempre foi uma doçura de pessoa e até hoje ela é. E o marido, durante quase 30 anos da sua vida, tratou ela mal, desrespeitando, agindo com total desrespeito, até que, graças à oração dessa mulher e à ação misericordiosa de Deus, esse homem teve o coração tocado, converteu-se e hoje é um homem de Deus, um pregador da palavra, um homem que passou por um grande encontro pessoal com Deus. Graças à submissão e ao respeito dessa mulher, hoje é um casal que serve a Deus, né? Então, agora, por que chegar a esse ponto, né? Ter que fazer a pessoa que te ama sofrer tanto? Se o homem ama, se o homem respeita, como eu já disse, essa submissão no sentido de ser base, ser apoio para o homem, para a sua vida, ela acontece naturalmente, gente. E assim também eu conheço tantos casais que vivem de forma tão bonita, onde a esposa é aquela que realmente é o coração da casa. Às vezes é assim que acontece, né? A esposa é o coração da casa e o marido é a cabeça, né? Então, quando isso acontece de forma de união plena, de respeito, de companheirismo, de compreensão, isso faz com que a harmonia conjugal, a harmonia em casa, aconteça de uma forma muito bonita. Então, João, mas a minha família não tem nada a ver com isso que você está falando. Então, comece a pedir a graça do Espírito Santo. Senhor, transforme minha família, transforme meu casamento. Eu sei que é uma das intenções que mais chega pedindo oração para mim. Ontem mesmo foram três casos, pedindo oração pela família, pedindo oração pelo casamento, pedindo oração pelos filhos. Então, são situações que naturalmente, é o nosso convívio, a família. Então, é o pedido que a gente naturalmente mais vai receber mesmo, né? E agora o versículo 20 fala, filhos, né? Primeiramente fala para os filhos. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Então, a primeira palavra, a palavra de ordem para o filho é obediência. Ah, mas eu não concordo com o que a mãe está falando. Obediência. Obedecer não é fácil. Obedecer na verdade, a tendência que nós temos é a desobediência, né? Porque parece para muitos que obedecer é muito difícil, desobedecer é muito fácil, né? Quebrar regras é muito fácil, mas, como diz a palavra, isso não agrada ao Senhor. Então, antes de desagradar aos pais, a desobediência desagrada o coração de Deus. Então é preciso colocar em prática essa palavrinha, essa essência que é necessária ser vivida dentro de nossos lares. Filhos, obediência a vossos pais. Mas aí também fala no versículo 21 aos pais: pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. O que é isso? Já imaginou se um filho, tudo que ele faz, o pai e a mãe briga, reclama, xinga, ameaça? O filho vai desanimando, não vou fazer nada, porque tudo que eu faço, o pai e a mãe brigam comigo. Então é preciso que dentro da casa, na verdade, tanto entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, aconteça o diálogo.
O diálogo, quando ele acontece, toda situação adversa, tudo aquilo vai se resolver. Então, eu digo para você que o diálogo é uma das peças fundamentais para o bom relacionamento dentro de casa. Então, por que não dialogar? Por que não conversar? Ah, conversar com a minha mãe não tem jeito, conversar com meu pai não tem jeito. Às vezes é a forma que chega também, né? Então, sempre que vai ter um diálogo, às vezes um pouco mais difícil na família, não pega no momento onde a panela de pressão já está quase explodindo, né? Vai lá rezar, vai colocar diante de Deus e na hora certa, aquele dia aconteceu isso, eu queria pedir desculpa, mas também não gostei da forma que aconteceu comigo e tal. E ter a liberdade de falar. Ter a liberdade. Essa semana que passou, teve uma situação aqui em casa, eu, minha esposa e minha filha. À noite, nós já pronto para ir deitar, nós sentamos ali e conversamos durante um bom tempo. E aí no final, né, ela ficou assim triste com aquilo que a gente falou. E a gente falou, olha filha, o papai e a mamãe estão falando isso pro seu bem. Porque nós queremos que você cresça uma menina cheia de Deus, fazendo as coisas certas, agindo com amor. Então assim, no final a gente se beijou, todo mundo, se perdoou, colocou as coisas no lugar. Ah, porque ela é uma criança. Não, eu preciso sentar, eu preciso conversar. Isso tem que ser algo natural da gente, irmãos. Isso não pode ser algo assustador, não. Não, com naturalidade, com acolhimento, tudo isso faz bem ao nosso coração. E agora a palavra ela toma por isso que eu quis colocar conselhos importantes, porque até aqui falou algo assim muito direto para a família, né? Daqui para frente fala da questão dos servos, né, dos empregados com os patrões e vice-versa. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos, como quem busca agradar o homem, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens. E aí continua, certo de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor, servi a Cristo Senhor. Quem cometer injustiça pagará pelo que se fez injustamente, e não haverá distinção de pessoas. Então, até o versículo 24, fala de forma direta aos servos. Fazei tudo com amor, fazei tudo com doação, né? Fazei tudo com entrega. E podemos dizer aqui também no sentido do empregado do patrão, claro, mas também no sentido de servir a Deus, né? No finalzinho termina dizendo, servir a Cristo, Senhor. Então, nós como empregados, nós precisamos agir no sentido de respeito, obediência, cordialidade. Isso é fundamental para um bom relacionamento, para o bom convívio do patrão, do empregado com o patrão. Entender o meu lugar dentro da empresa, no sentido da submissão, isso também é importante. E o versículo 1 do capítulo 4 termina dizendo, Senhor, tratai vossos servos com justiça e com igualdade. Sabeis perfeitamente que também vós tendes um Senhor no céu. Não é porque é um patrão, é porque é o dono, é o proprietário, que tem que tratar também com desrespeito, não ser justo, não tratar por igual. Tudo isso também é obrigação do patrão, daquele que contrata, daquele que gerencia, né? A gente sabe que na prática, irmãos, às vezes as coisas não acontecem bem assim. Mas isso é o que a palavra de Deus orienta para que tudo aconteça da melhor forma possível. Pede uma submissão, a obediência por parte dos empregados, dos servos, mas pede também por parte dos patrões que seja justo e trate todo mundo por igual. Então, assim, se tudo acontecesse dessa forma, já imaginou como as coisas seriam diferentes? Mas, infelizmente, a gente às vezes vê muitas situações desagradáveis na questão de local de trabalho, justamente porque um não faz sua parte e quer os seus direitos, e o outro muitas das vezes também não faz a sua parte e também quer os seus direitos. Então nós queremos às vezes colocar muitos deveres nas mãos dos outros, mas não cumprimos com aquilo que é nossa obrigação, né? Então nós precisamos de
reavaliar a nossa vida. Você que é patrão, veja se a forma que você tem lidado está agradando o coração de Deus. E você que é empregado, veja se a forma que você está vivendo o seu trabalho, a sua função, também tem agradado o coração de Deus. Porque o versículo 25 diz com clareza: quem cometer injustiça, e aí posso dizer para você que é de ambas as partes, pagará pelo que fez injustamente, e não haverá distinção de pessoas. Ou seja, Deus, ele não trata ninguém, porque você é um patrão, eu vou tratar de você diferente. Porque você é um empregado, eu vou tratar você diferente. Não. Para Deus não existe distinção de pessoas. Para Deus tudo é filho dele, tudo é filho. Então ele vai tratar cada um de acordo com as obras que pratica aqui nessa terra. Por isso que os versículos 22 a 24, quando a instrução é para os empregados, aqui vai dizer, versículo 20, deixa eu ver aqui o que eu queria falar, 23, tudo que fizerdes, fazei de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Às vezes o grande segredo é esse, é fazer como se estivesse fazendo para o próprio Cristo, né? Então, quando eu faço, quer dizer, eu estou dando o melhor de mim, eu quero agradar primeiramente a Deus. Então, isso é muito nobre, agradar primeiramente a Deus. Vamos concluindo, dizendo da importância do respeito, da importância do amor, da obediência. Tudo isso são atitudes muito nobres, que são fundamentais tanto no relacionamento de família, pais com filhos, filho com pais, esposa, esposo, e vice-versa, né? E também quanto isso é importante na questão do relacionamento do local de trabalho. Então tudo isso é fundamental. Então nós queremos pedir ao Espírito Santo nesse dia de hoje que ele venha nos dar os direcionamentos necessários, que o Espírito Santo nos mostre como lidar em cada situação, que ele venha conduzir o nosso coração a fazer a vontade de Deus, agradar primeiramente o coração de Deus, tratando todo mundo com respeito, com dignidade, mas que o Espírito Santo venha de forma clara nos mostrar o caminho a seguir e como agir em cada situação. Venha, Espírito Santo, venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, dá-nos sabedoria, entendimento, discernimento e muito amor em tudo aquilo que fazemos. Abençoai o relacionamento dos casais que nos acompanham, abençoai o relacionamento dos pais para com os filhos e dos empregados para com patrões e dos patrões para com seus empregados. Derramai sobre cada um dessas realidades tão importantes da nossa vida a graça do vosso amor, do vosso Espírito Santo e da vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.